Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje eu queria comentar sobre o poder, entre aspas, esmagador do diabo. Porque o que tem se pregado em muitos lugares é falando do diabo o tempo todo, o que é diferente do Evangelho, porque o Evangelho comenta, explica algumas questões, mas a maior parte do Evangelho é focado no Evangelho. Sobre o diabo, sobre as forças das trevas, o apóstolo Paulo comenta, por exemplo, algumas poucas vezes. Mas fala. Por quê? Porque existe. Eu sei que existem, creio nisso, como eu sei que existe essa árvore atrás de mim. Então é uma realidade absoluta e facilmente identificada nos evangelhos, e você pode perceber isso na realidade também. Agora, o que o evangelho fala sobre o poder, entre aspas, esmagador do diabo? Diz que, Jesus primeiro diz, eu lhes dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, lhes fará dano algum. Isso não é o que o pastor Rômulo está dizendo, o que Jesus, Deus, disse. Será que Jesus está falando de serpente, de escorpião? Bom, é claro que não, né, querido? A gente sabe que Jesus falava por parábolas, por metáforas. E claro, se Jesus estivesse falando sobre serpentes e escorpiões literais, teria pouca utilidade essa frase, quando ele está falando num momento assim de extrema importância, na partida dele. Eu não ia falar sobre algo com pouca utilidade, tanto na época quanto mais hoje, que vivemos em cidades grandes e às vezes a gente passa a vida toda sem ver uma serpente, sem ver um escorpião, não teria muita utilidade. O que Jesus está falando aqui? Está falando sobre uma realidade espiritual, sobre demônios, sobre forças das trevas, e ele está dizendo, essas forças das trevas, demônios e escorpiões, eu lhes dei autoridade sobre eles, e eis que nada, absolutamente nada, lhes causará dano algum. De novo, Jesus está falando de uma realidade espiritual, que a gente sabe que, obviamente, os cristãos sofrem dano. A gente sabe a história dos mártires, dos próprios apóstolos, que morreram pela causa do Evangelho. Então, dano eles sofreram. Agora, não sofreram o dano espiritual, que era o contexto desse verso. Então, nenhum cristão em Cristo sofre dano algum. Estou falando aqui em questões espirituais. Porque danos físicos, que muitas vezes é o foco das pregações, claro que ocorre, o próprio Jesus diz que o ladrão rouba. O ladrão, quem acumula posses, Jesus diz que o ladrão pode vir roubar, a ferrugem pode vir estragar, a traça pode corroer. Então, eventualmente, a gente pode sofrer algum tipo de coisa assim, física. A gente sabe que cristãos também são assaltados, pelo amor de Deus. Agora, não é para sofrer um ataque espiritual na sua alma, no seu coração, na sua vida com Deus. Disso Jesus diz, o medo das trevas acabou. Acabou. E para ser mais claro ainda, o apóstolo João diz que quem está em Cristo, está escrito na sua primeira carta, quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. De novo, é a interpretação do pastor Rômulo? Não, está escrito ali que eu não tenho o que interpretar. Quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então você vai ter medo, será que o diabo está... Não, queridos, ele não tem poder mais algum, não lhe causa dano e não lhe toca. Essa é a ousadia do Evangelho, essa é uma das boas notícias do Evangelho. Agora, o que se tem pregado aí é pregado o poder do diabo. Eu prego é o poder de Deus, que é isso que o Evangelho prega. Assim, o que as pessoas dizem? Não, mas o diabo é uma serpente, tem que ter cuidado. Como Jesus disse, ele nos deu poder, autoridade sobre as serpentes. E mais, o diabo é uma serpente? Sim. Mas você tem medo de uma serpente? É claro que você não vai pegar uma serpente, falando aqui literalmente. Você não pega numa cobra e vai brincar com ela. Mas o que foi a promessa de Deus lá mesmo em Gênesis, desde o início? O que Deus prometeu? Que viria o descendente da mulher, ele seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Então, de uma serpente viva a gente poderia ter medo. Agora, e uma serpente com a cabeça esmagada? Essa é a realidade das trevas, do diabo, na vida de um cristão. A serpente com a cabeça esmagada. O que o apóstolo João também nos diz? Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, ou você tem Cristo dentro de você, ou não tem. Se você tem, ele é maior. Então, se você vai ter medo do quê? O Evangelho nos diz também que Cristo triunfou sobre as potestades do ar
e fez delas um espetáculo público, ou seja, humilhou elas. Agora, em vez de se pregar isso, que eles estão humilhados, estão derrotados, estão acabados, não, o que se prega é uma exaltação do diabo. Então, muitas vezes os cristãos creem mais no poder do diabo do que creem na palavra de Deus, que diz que não sofreremos dano algum e que o maligno não lhes toque e que maior é o que está em nós. Creem mais no diabo do que na palavra de Deus. Esses que creem, por favor, rasguem suas Bíblias nesses versos e em tantos outros podem rasgar a Bíblia, porque não creem na promessa de Deus. Olha só, queridos, quando Jesus veio e os discípulos vieram, o mundo inteiro, o mundo pagão, as pessoas morriam de medo de forças espirituais malignas. Morriam de medo, todos. Mesmo quem não conhecia o Deus de Israel, não conhecia as Escrituras, tinham medo das trevas de deuses irados, etc. E vem o Evangelho com Jesus e diz, olha, esse poder acabou, apenas confie em Cristo, deixe Ele ser o mais valente que cuida de você e pronto, acabou o medo. Então o desafio do Evangelho é para nós crermos nessa boa notícia e crermos nesses versos que eu citei e em tantos outros. Ou você crê nisso, ou você não está crendo em Deus e exaltando o poder do diabo na sua vida, duvidando de Deus e crendo no diabo, no que medo que ele quer te causar, porque ele tem ação e poder sobre os seres humanos, quando os seres humanos entregam o poder a ele e dão medo a ele, porque o diabo trabalha com medo. As pessoas morrem de medo, ficam citando versículos, mas morrendo de medo, porque não creem, porque quem crê descansa, está em paz, está tranquilo, está leve e solto. Agora, você crê no que o Evangelho diz ou não crê? Você crê nessa boa notícia, nessa boa nova ou não crê? Você vai escolher crer no poder no diabo, e o que o diabo diz, porque o diabo vai dizer o quê? Eu tenho poder, eu vou fazer isso e aquilo na sua vida. Ou você crê em Jesus e descansa de uma vez por todas. Que está em quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Eu lhes dei poder e autoridade sobre serpentes, escorpiões, dano algum, nada, nem absolutamente nada lhes causará dano, maior o que está em nós do que está no mundo. Esses versos são bem claros quanto tantos outros. Ele triunfou sobre as potestades e fez delas um espetáculo público. Descanse no Evangelho, queridos. Não siga o medo que o diabo quer que você tenha dele, mas descanse. É claro que, por favor, não vá andar nas trevas, não vá por causa disso brincar, né, ser desonesto, ser corrupto, entrar em tantos pecados, porque você entra num caminho de morte, entra nas trevas, aí como o Evangelho diz, quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. Eu estou falando para quem está na luz, para quem não está brincando com a sua própria vida. Não, agora em Cristo, descanse, porque Ele te guarda. Assim como um pai protege um filho, nosso Pai nos protege. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.